Oi, pessoal, voltando aqui então, a gente, falei dessa implementação de leitura e escritura aqui em Java, uma implementação básica do padrão, né, onde a gente pode ter mais de um leitor ao mesmo tempo, apenas um escritor de cada vez, eu não estou fazendo nenhum tipo de controle para evitar starvation, né, eu estou deixando simplesmente uma implementação básica da lógica que do padrão, tá. Então, eu já tinha compilado, vamos aqui executar de novo. Vou deixar aqui ele executar por um momento, então a gente pode, ver aqui, está registrando que o leitor está lendo, o escritor bloqueado, basicamente está tendo aqui, quase só leitores, os leitores é aquela história, né, que a gente deixando os leitores entrar, tá acontecendo exatamente aquela situação, entra leitor, sai leitor, e a gente vê praticamente só leitores aqui entrando e saindo. Agora sim apareceu um escritor, e aí vários leitores bloqueados, acho que agora já dá para a gente ter um pouco de 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 observação aqui a fazer. Vou voltar aqui rapidamente. Eh aqui, a gente pode ver, olha, eu começo com os 3, 1, 3 e o 2, 3 leitores, o escritor tenta entrar, fica bloqueado, entra o quarto leitor, aí os outros 2 escritores bloqueados também, e aí eu começo aqui, eu tô com os 3 escritores bloqueados, né, e aí sai um leitor, sai o outro leitor, sai um terceiro, mas aí já entra o primeiro leitor de novo, sai o outro que tinha ficado, já entra outro, entra o 2, o 3 e o 4, sai o 1, sai o 2, aí já entrou o 1 novamente. Então exatamente aquela situação que a gente tinha comentado, né, da minha possibilidade de ficar aqui um longo tempo, sempre com leituras acontecendo. Nesse momento, meus 3 escritores estão bloqueados, nenhum deles conseguiu escrever ainda. Eles estão praticamente esperando que eu tenha algum momento em que todos os leitores saiam, para que eles sejam desbloqueados. Então aqui vai tendo várias leituras, né, eh eh, seguidas aqui, vamos ver, até que eu consigo uma situação em que eu tenho, olha, os 4 leitores saíram. Aí nesse momento em que eu tenho o nenhum leitor lendo, né, o último leitor a sair desbloqueia, o escritor, né, desbloqueia, manda o notify, como eu falei, sempre que um último leitor sair, não vai ter outro leitor na fila, então esse notify vai atingir um escritor, que foi o que ele fez aqui, atingiu o escritor 1, e aí, o escritor então está escrevendo, e aí houve a tentativa, ó, dos leitores leem, né, e aí todos ficaram bloqueados, os 4 leitores. Aí o escritor 1 saindo, ele deu notify all, todos os leitores conseguiram entrar, e é como ele deu o notify all, ele desbloqueou os outros 2 escritores, né, e eles voltaram a se bloquear de novo, porque eu tenho leitores lendo. E o próprio escritor 1 tentou escrever de novo e acabou ficando bloqueado. Agora saíram os 4 leitores, por sorte, os 4 saíram de novo e o outro escritor 3 conseguiu entrar. E aí todos os leitores se bloquearam, agora o escritor saiu e aí desbloqueou todo mundo, todos os leitores voltaram, e os outros escritores ficaram bloqueados novamente, porque acordou todo mundo, né, e os leitores entraram na frente. Então, a gente pode, ó, observar aqui, com esse log bem enxutinho, as coisas acontecendo. Mas se vocês observarem, esse log está um pouco diferente aqui, né. O texto está bem curtinho, e se vocês observarem, eu estou justamente usando aqui uma uma ideia que é a seguinte, né, essa como eu falei com vocês, a gente avaliar esses pro essa a corretude dos programas concorrentes, quando a gente tem alguma lógica de sincronização colocada, ela não é nada trivial, né, porque como é que a gente garante que está tudo funcionando, que eu não vou ter nenhuma situação em que eu vou ter condição de corrida, ou que eu vou estar, desrespeitando os meus requisitos, deixando, por exemplo, nesse caso, o escritor, escrevendo junto com o leitor, e como que, se isso tudo está garantido com as minhas exposições de bloqueio e desbloqueio, eu não posso, ter uma situação de deadlock, chegar a um ponto em que todos ficam bloqueados, né. Então, é muito difícil eu
poder dar essa garantia 100%, diferente de programas convencionais, em que eu tenho a possibilidade de fazer teste de caixa preta, que eu tenho as entradas e sei qual é a saída esperada, executo, se a saída for aquela, ok, se não for é porque tem algum problema. Aqui isso é difícil de fazer, é basicamente você tem que deixar a aplicação rodando, tem como a gente já falou, executar várias vezes, deixar rodando bastante tempo, e aí você, mesmo assim, você não consegue dar essa garantia de 100%. E aí essa questão de gerar o log, de observar o log, ela é trivial, ela é super importante aqui para observar se as condições estão sendo cumpridas, né. A outra maneira, como eu disse a vocês, é a gente fazer a leitura do próprio código, a verificação do próprio código, né. A gente simular a execução e tentar pensar todas as situações, e se um leitor entra, e o leitor está lá dentro, se vem outro leitor, o que que acontece, se vem um escritor, o que que acontece, se o escritor está lá escrevendo, se tenta entrar outro escritor, o que que acontece, se tenta entrar outro leitor, e eu vou observando o meu código. Essa é uma maneira complementar, alguns, erros a gente consegue encontrar aqui, principalmente erro de deadlock, que é a execução, fazer várias execuções não me garante que eu não possa ter uma situação no futuro que vai ter um deadlock, e essa verificação aqui direta no código ajuda bastante a identificar a possibilidade disso acontecer. Mas enfim, eu tenho que fazer as 2 coisas, e a parte de gerar o log é importante, mas ao mesmo tempo difícil, porque fazer essa leitura depois do log também não é trivial, é cansativo, né. Então, o que eu trouxe aqui de novidade para vocês nessa semana, é a ideia da gente usar uma outra linguagem auxiliar de processamento do log, né. Então, se vocês repararem o que eu fiz aqui, eu escrevi o meu log, ele é na verdade um script em Python. Em que sentido? Olha, se vocês observarem, eu tenho aqui, eu estou fazendo um import, eu implementei um código adicional em Python e escolhi Python, pela característica aqui de script, tá. Poderia ter escolhido qualquer outra linguagem, na verdade, tá, mas o Python, ajuda aqui nesse sentido. Então, eu estou importando uma classe onde quer dizer, um arquivo, onde eu implementei uma classe que, tem o papel aqui de fazer a verificação se eu estou cumprindo os requisitos da lógica leitor-escritor. Eu crio uma instância dessa classe, que é esse LE, e daqui todos os logs que eu gero são, na verdade, chamadas a métodos dessa classe. E aí, eu no final das contas, o meu log gerado, ele é um programa Python, tá. Ele já sai prontinho como um programa Python. Quando eu executo esse meu log, ele internamente, a cada chamada que eu faço, ele vai estar verificando, alterando o estado que vai estar dentro agora desse meu código Python, que vai executar de forma sequencial, então eu não tenho, nenhuma possibilidade de condição de corrida, etc. Ele vai estar seguindo, ele na verdade está refletindo o que está acontecendo na minha execução, e ao mesmo tempo verificando se eu estou cumprindo as lógicas, os requisitos, de sincronização, tá. Então se vocês observarem aqui no código principal, todas as minhas chamadas system out aqui, que são as que estão gerando log, elas propositalmente elas estão gerando um log, quer dizer, aqui eu estou dizendo: "Olha, leitor acabou de se bloquear", mas eu estou fazendo isso por meio de um método, e esse método eu vou implementar lá em Python, ele vai fazer alguma checagem, vai fazer alguma mudança de estado para poder acompanhar a execução, tá. E aí sim eu faço todo o meu log, na verdade está nesse formato, fazendo uma chamada ao método, nesse caso eu estou sempre passando um argumento, que é o ID, o identificador da thread, mas esse identificador na verdade não vai me servir, para checar a lógica, ele não vai ser relevante, ele tá mais sendo útil para a gente fazer essa visualização do log aqui, e saber qual thread que entrou, qual thread que saiu, tá. Então só por isso. Se eu precisasse de alguma outra informação adicional, eu poderia passar aqui como argumento, mas não precisei. Bastou eu usar o próprio nome do método que está refletindo a situação que está acontecendo aqui, né, o escritor está bloqueado, o escritor está escrevendo, e o argumento ID só como complementar, tá. No programa principal, eu uso o programa principal para gerar o log inicial, que é esse log aqui, em que eu faço o import, né, do meu outro arquivo e faço a instanciação, né. Então faço só isso aqui no código principal e todos os outros logs eu estou gerando lá dentro do meu monitor, tá. Registrando as entradas, saídas e bloqueios, ok?
Como a gente pôde observar aqui, só olhando diretamente o log, a gente conseguiu acompanhar aqui a lógica, né, e viu que as coisas estavam acontecendo corretamente, quer dizer, tenho leitores lendo, um escritor que chega fica bloqueado, outro escritor fica bloqueado, vejo os leitores saindo e entrando, só quando de fato saíram todos os leitores é que eu vejo que o escritor foi desbloqueado, e aí os leitores, em função disso, são bloqueados, então o log que está sendo gerado é suficiente, para a gente visualmente aqui olhar e acompanhar e ver que os requisitos estão sendo cumpridos. Aí, o benefício de eu ter, colocar isso dentro de um script e fazer o processamento também automático desse script, é que eu tenho a chance de poder deixar isso aqui rodando um tempo bem grande, e o script vai fazer a checagem de tudo, como se eu desse o olho aqui, deixasse executar por muito tempo, eu vou ter várias linhas aqui de log, e vou checando tudo isso até o final, né, então eu posso deixar, cansativo, né, eu faço uma checagem inicial e depois eu deixo o meu processamento checar o restante, né, eu vou, botar o meu código para processar, então eu posso deixar rodar aqui bastante tempo, gerar bastante log, e depois eu tenho um processamento automático que não vai me exigir ter que ficar lendo todo esse log aqui, tá certo? Então, como é que eu faria aqui? Eu executei diretamente na tela, né, mas aí uma maneira de eu, resolver isso é aqui no próprio shell, quando eu executar, ó, se eu executo, a saída vem toda aqui para a tela, então não tenho muito como executar o meu código Python aqui. Então o que que eu faço? Cancelo aqui, e aí eu peço para executar e redireciono a saída, só isso, né, só vou explorar isso aqui, né, vou redirecionar a saída para um arquivo que eu estou chamando de saída e que vai ter extensão PY, porque ele é um código Python, né. Então a redirecionar aqui vai fazer com que eu execute, ele está aqui executando, só que a gente PY, então deixa eu, então Ctrl Z, né, e aí se eu abrir o saída.py, eu vou ver que está lá o meu log, e aí ele gerou, ó, 300, espera aí, vamos lá no finalzinho. Ai, poxa vida, ele parou antes aqui. Deixa eu fazer uma outra execução, porque ele executou pouco. Deixa eu, justamente querendo mostrar que eu vou ter um saída grande e ele não me gera um saída grande. Deixa eu fazer uma outra execução. Vou ficar aqui mais tempo, para tentar gerar um log maior. Vamos ver. Mas também a gente pode testar com log pequeno, não tem problema. Eh, deixa eu sair, vamos ver como é que ficou saída. Agora ficou melhor, fez uma execução grande. Não está tão grande assim, mas 70 linhas, né, mas tem bastante coisa aqui que aconteceu, né. Depois a gente pode deixar mais tempo. Então veja aqui de novo, estou dando uma, olha, agora já tem um import, tem a instanciação da minha classe, e depois tudo o restante aqui são as execuções, né. Então de novo os leitores, basicamente aconteceu a mesma coisa, os escritores se bloquearam, mas depois entra um escritor, outro escritor se bloqueia, tá tudo acontecendo aqui, tá. Então eu tenho em saída.py uma execução, o reflexo de uma execução, né. E aí então eu tenho eu vou chamar o meu módulo, eu tenho aqui, então deixa eu mostrar para vocês, aonde eu escrevi essa classe Python, criei uma classe que eu chamei de LE, cuja finalidade dela é verificar a lógica da execução lá de Java, né. Então, eh criei a classe tem um construtor e eu tenho 2 variáveis de estado aqui similares, escritores e leitores, só que essas variáveis então são internas aqui. Eu vou estar contabilizando a partir do log que eu vejo lá, por exemplo, o primeiro log tem um leitor lendo, então eu vou lá na minha variável de estado e registro, tem um leitor lendo, tem outro leitor lendo. E aí quando aparecer um log, tem um escritor escrevendo, eu vou poder checar, opa, esse escritor só poderia estar escrevendo se não tivesse nenhum leitor lendo, mas na minha conta tem leitor lendo ainda, então não poderia estar acontecendo, eu vou pegar uma situação de inconsistência, tá. Então, o que que eu tenho aqui? Todos os métodos que eu implemento são os métodos que eu estou gerando lá no log. Então eu tenho o método leitor bloqueado, que recebe o ID,
E aí eu estou fazendo uma checagem, esse leitor bloqueou, ok, mas ele bloqueou corretamente? Eu verifico, olha, se naquele momento, a minha variável de estado aqui local, o escritor, descontava 0, significa que ele bloqueou indevidamente, ele não precisava se bloquear, então eu registro aqui que houve um erro. Se não, ok, ele segue em frente. Estou bloqueado, eu verifico a mesma coisa, ele tinha realmente que se bloquear, ele só tinha que se bloquear se realmente tivesse algum escritor. Então, se escritor igual a 0 e leitor igual a 0, o escritor não tinha que se bloquear. Então, eu digo assim: olha, se bloqueou incorretamente. Se não, tudo bem. Quando o leitor está lendo, eu verifico, né, ele está lendo, mas espera aí, tinha algum escritor escrevendo? Se tinha, tem um erro aqui lógico. Se não tinha, ele segue em frente e eu guardo no estado desse programa que tem um leitor lendo, né. O escritor escrevendo a mesma coisa, eu verifico, olha, estava zerado o escritor e estava zerado o leitor, então tudo bem, ele segue, mas senão eu escrevo, olha, ele tentou escrever quando havia, numa situação incorreta, tá. Quando está, leitor saindo, escritor saindo, é importante para eu poder decrementar aqui as variáveis. Então basicamente são essas, são todos os métodos que eu estou usando lá no meu log, e eles estão fazendo a checagem básica, né, que é não se bloquear quando não precisava bloquear, eh eh, se ter a garantia de que ele não poderia, né, verificar se ele pode estar naquele momento lendo, naquele momento escrevendo, e fazer os registros das transições de estado quando entra e quando sai, tá. Então é isso que está aqui nessa classe. Então se eu executo agora, então eu vou chamar Python e vou chamar o meu arquivo de saída, eh, e aí, o que que acontece, se eu saio, executei tudo e não apareceu nenhuma mensagem, significa que ele percorreu todo o meu log de saída e fez as verificações e não encontrou nenhum erro, tá. Então, é o que eu queria mostrar para vocês, que eu posso, gerar então, deixar rodar bastante tempo, gerar um log bem grande, ter essa facilidade dessa uma espécie de automatização aqui da minha checagem aqui por meio do log de saída, tá. Eh, bom, posso, executar de novo? Eu acho que eu tinha um outro saída aqui. Não, não tinha outro saída, eu achei que eu tivesse deixado, tem. Tem um outro saída que eu gerei aqui, underscore, 1, eh, que tinha, que tá aqui bem grande, deixa eu ver. Não tá tão grande assim, tem 89 linhas, mas é um exemplo de outra execução. Se eu chamo então Python para esse saída que eu tinha aqui anteriormente, ah, tá. Esse saída aqui, já foi uma situação com erro, porque eu já tinha mudado aqui, já tinha colocado o erro. Então vamos, colocar essa situação de erro para a gente ver aqui, né. Aí, justamente aqui o que que eu fiz? Eu vim aqui no código, esse saída, que eu deixei registrado, que era até para ter os erros para a gente mostrar, o que que eu fiz? Eu vim aqui e substituí o while por if, que é aquela situação em que a gente falou que eu corro o risco, quer dizer, em princípio com if, eu estou implementando toda a lógica corretamente, mas eu posso ter situações em que quando a thread sai, como ela não testa o estado de novo, ela pode entrar num estado inconsistente. Então foi isso que eu fiz aqui, vamos fazer essa inversão, primeiro eu vou, então, executar, eh, de novo aqui, deixa eu limpar, depois a gente executa esse saída, 1 de novo, eu tenho que compilar o Java de novo, Java C, porque eu mexi, então o que que eu fiz? Eu substituí o whiles por if, e aí eu estou testando as condições lógicas, mas eu posso ter a situação em que, como eu falei, quando a thread sai do bloqueio, como ela não testa a condição de novo, ela pode entrar num estado inconsistente. E aí eu vou executar, e vou botar aqui, saída erro, tá. Vou deixar executar um tempo, para ver se, claro que a gente pode ter, aquela história, né, eu posso, coincidentemente executar e não ter erros em algumas situações, posso ter a situação em que acontecem os erros, né. Então eu vou parar aqui, vamos dar uma olhada nesse saída erro,
vamos ver se a gente consegue pegar aqui olhando se aconteceu algum erro. Tem os leitores lendo e os escritores ficaram bloqueados, e aí aqui, saíram todos os leitores, tem um escritor escrevendo, e aí tem os leitores que tentaram escrever de novo bloqueados, tem o escritor saindo. Aquele primeiro escritor saiu. Saiu, aí os leitores estão lendo, aqueles 3 que estavam bloqueados, e olha aí a situação de erro, ó, assim que esse escritor saiu, ele deu aquele notify all, os leitores que estavam bloqueados voltaram e conseguiram entrar, e eu tinha outros 2 escritores bloqueados, eles voltaram e ó, entraram. Então eu tenho uma situação, olha aqui ó, que eu tenho leitores lendo, 3 leitores lendo, ok, mas aí eu tenho, ó, um escritor escrevendo, outro escritor escrevendo, e aqui então eu tenho um erro, né. Por quê? Porque eu saí do bloqueio sem testar a condição de novo, e aí quando esse escritor tentou aqui eu tinha já leitores lendo e o escritor não testou a condição novamente, tá. Então aqui eu tenho um erro. Vamos ver se o nosso super código aqui Python pega essa situação. Então eu vou chamar Python dessa saída com erro. E aí aparece aqui, ó, o escritor 3 está escrevendo quando há outro escritor leitores, que é exatamente essa primeira situação. Deixa eu abrir aqui de novo, hã, vou abrir aqui o saída erro, que é justamente aqui, né, o primeiro ponto que a gente encontrou. Os leitores lendo juntos sem problema, mas esse escritor aqui escrevendo foi o primeiro erro, não tem número de linha aqui, mas é a situação, você está escrevendo quando há outro escritor, e aí o escritor 2 que está logo embaixo também, né, aqui está escrevendo, quando há leitores ou outros escritores. E aqui esse leitor já ficou bloqueado, porque ele veio de fora, né, e aí aqui já começa a ficar certo, mas aí provavelmente na sequência, ele já vai pegar outros erros lá mais adiante, né. Então, a situação de erro com o if aqui aconteceu e esse nosso código consegue detectar isso. Então se eu voltar àquele saída que eu tinha, saída underscore 1, eu executei então que eu executei exatamente nessa situação de deixar o if, né. Então vamos ver aqui onde aparece um erro olhando aqui no nosso, log, leitor lendo, escritor bloqueado. Aí tem outro leitor lendo, o outro escritor bloqueado, entra o quarto leitor, o terceiro escritor bloqueado, todos os 3 escritores bloquearam. Aí saíram os 3 leitores e desbloqueou um escritor, beleza, aí esse escritor saiu, e aí aqui ó, já tem a situação aqui de novo, porque quando o escritor sai, é aquela história, ele desbloqueia todo mundo, notify all. Ele desbloqueou os outros 2 escritores, e esses 2 escritores aí no desbloqueio com if. Então eles não testam a condição de novo, eles saem acreditando que a condição continua válida, igual no momento em que eles foram desbloqueados, só que, e pra esse primeiro escritor ok, mas para o segundo ele já não poderia entrar, porque ele entrou, quando já havia um escritor, né, e aí eu tenho a situação de erro, e aí quando eu executei, aqui, eu vou executar de novo, deixa eu fazer outra execução. É, vou fazer o do meu código automático, verifica, passando esse saída, o saída underscore 1, ele não é, eu errei aqui, o verifica não precisa, é só o saída underscore 1, PY, tá. E aí ele pega exatamente aqui, escritor 1 escrevendo, quando há outro escritor, se eu voltar aqui, é exatamente a situação aqui, ó, no saída ponto underscore 1, exatamente esse é o primeiro ponto de erro, quando eu tenho 2 escritores escrevendo, e aí ele pegou aqui nessa checagem, tá. Então, essa é só uma ideia, uma estratégia, justamente para a gente automatizar o nosso log. Então a gente está fazendo o seguinte aqui, recapitulando, a gente está gerando um log que é já uma o próprio log gera um script, né, formatado numa linguagem, aqui nesse caso eu estou usando Python, poderia ser qualquer outra linguagem. O Python aqui é bom pelo seguinte, né, pelo fato de eu estar usando o aspecto de script aqui de Python, que é o seguinte, eu deixo executar, como vocês estão vendo, e dou um Ctrl Z em algum momento. Então, quando eu dou esse Ctrl Z, ele para no último log que ele gerou. Então, como isso aqui é um script, eu não preciso ter um fecha-chaves aqui no final, se fosse um programa em C,
tudo isso precisaria estar dentro de um main com fecha-chaves no final. Se fosse um programa em Java, precisaria ter também isso tudo dentro de um main. Em Python, Lua e qualquer outra linguagem que permite eu fazer o script, eu não tenho que ter esse fecha-chave, então basta dar o encerra, eu só preciso me preocupar em ter escrever o log inicial, que é esse de inicialização, mas o final eu não preciso. Então, no momento que eu der Ctrl Z, o que sair, saiu, tá seguindo a sintaxe da linguagem. Então, qualquer linguagem que ofereça essa facilidade serve aqui para a gente, tá? Então, eu propositalmente estou gerando um log que é uma chamada de método. E aí eu tenho, claro, eu tive um overhead aqui de fazer um programa à parte, que foi esse programa em Python, né? Esse programa em Python à parte, deixa eu mostrar ele aqui de novo, me deu um trabalho, claro, né? Mas por outro lado, ele depois, uma vez feito, ele automatiza todas as verificações que eu queira fazer. Eu posso fazer verificações, deixar executando bastante tempo esse meu código e fazer essa verificação automática de todo o log gerado. Se deixar executar bastante tempo é bom para tentar pegar situações de deadlock, né? E uma vez que eu tenho um log muito grande, eu fazer essa verificação aí no olho fica cansativo. Então, o esforço que eu faço de escrever esse código uma vez compensa eu poder depois fazer testes mais robustos executando o meu programa várias vezes, tá bom? Era só aqui para deixar essa ideia, essa possibilidade aqui de automatização aqui parcial, entre aspas, né, de certa forma, da nossa checagem, ok? Eu vou disponibilizar esse exemplo para vocês poderem experimentar e fazer alterações que vocês quiserem fazer, tá bom? Abraço então, gente. Tchau, tchau.